Tendo uma pressão interna no presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, está tendo uma pressão em cima dele, por pessoas próximas ao presidente, para que ele contrate um meia, pensando até na situação de que o Flamengo não tem aí muitas opções, né, com os jogadores aí machucados, não se sabe se vão conseguir estar bem para os jogos contra o Cruzeiro pela Libertadores. Há uma pressão muito grande por esse substituto do Arrascaeta, um meia, um 10 ali que possa substituir o Arrascaeta. E a informação que a gente recebeu é que muitos sócios, conselheiros, apoiadores do BAP têm pressionado o presidente para que ele mude de ideia, tentando convencer na boa, para que ele mude de ideia e que o Flamengo contrate ali, gaste uns 20 milhões de euros, pelo menos, na contratação de um meia, tá? Então, pressão grande aí, feita na boa, na maciota, na educação, com o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, muitos tentando convencer o presidente, mostrar para ele da necessidade para o Flamengo não correr risco sempre tem, mas para o Flamengo ter uma boa contratação de um jogador aí que fique à disposição já para o jogo diante do Cruzeiro, tá? Então, é uma informação importante da gente trazer, sabendo aí que é um ano aí importante para o Flamengo, né? Para o Flamengo aí, o Flamengo vem defendendo o Brasileirão e a Libertadores, os dois títulos, tem que correr atrás no Brasileiro, tem a melhor campanha da Libertadores e tem a chance de defender o título e quem sabe chegar à sua quinta final em 8 anos, né, podendo ser pentacampeão da Libertadores com 5 finais em 8 anos, ganhar um título de Libertadores em Montevidéu novamente, como ganhou em 81 com o Zico, ganhar agora novamente, né, e a forra de 2021. Então o Flamengo tendo a chance aí, né, de conquistar títulos importantes, defender títulos importantes, e os torcedores, sócios e apoiadores do BAP estão aí tentando convencer numa boa o presidente. Eu falo aqui também, eu acho que a declaração dele do 1 bilhão fez muitos torcedores pensarem que o Flamengo ia contratar muito. Era 1 bilhão para o futebol no decorrer de um tempo, com folha salarial incluída, tudo bem, contratou o Paquetá, gastou boa parte desse valor, né, 1/3 desse valor. Teve a eliminação na Copa do Brasil, que você não pode contar com essa receita e tudo mais, mas o Flamengo vive um momento tranquilo e os torcedores, e principalmente apoiadores do BAP, tentando convencer ele que é necessário que o Flamengo se reforce, pelo menos ali no meio-campo, um jogador que seja uma opção para o Jorgian de Arrascaeta, tá? Então, eu concordo, eu acho que o Flamengo precisa sim da contratação de um meia, mesmo com o Boto falando que falou do Danilo ali, tudo bem, o volante, o Flamengo tem o Everton Araújo, o Flamengo tem o De La Cruz, que está melhorando, mas para meia, para 10 vai precisar. Meus amigos, vamos lá, olha só, o Catar pode receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029, que o Flamengo já está incluído, tá? A FIFA avalia realizar a próxima edição do Mundial de Clubes, o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, prevista para 2029 no Catar. Rapaz, eu não gosto muito não, cara. Eu não gosto muito não. Vou dizer para vocês que eu não curto muito não, tá? Não é que não seja legal porque o Flamengo perdeu lá na prorrogação e nos pênaltis 2 mundiais, mas é porque eu sinceramente acho, cara, longe demais. As viagens são caras demais. Pro torcedor chegar lá é muito dinheiro. A Europa era mais tranquilo, né? Que fosse na Europa. Europa, Estados Unidos já foi, agora é a Europa, né? Cara, podia ser na Europa, na África, Marrocos até, agora Catar já, né, é muito longe, né? Catar, Japão, né? Bem, Rússia. Mas olha só, então as conversas entre a entidade e os clubes já foram iniciadas. Na Europa, a proposta é vista com bons olhos, já que a maioria das ligas faz uma pausa nesse período do ano e facilitaria a realização da competição. Além da possível mudança de sede e de calendário, a FIFA também analisa ampliar o torneio de 32 para 48 equipes. Tá? Caso a alteração seja aprovada, mais países poderão ser representados, exigindo uma reformulação no atual modelo de distribuição de vagas. E aí teremos a fase de 16 avos também na Copa do Mundo de Clubes. Tá? E aí a distribuição vai mudar. A gente pode ter, inclusive, mais clubes da América do Sul, né? De repente, campeão da Sul-Americana, né? Ou, de repente, os melhores do ranking da Libertadores e mais os campeões dos últimos 4 anos. Então, tudo é possível aí. Uma mudança vai acontecer, mais equipes vão entrar e mais vagas serão distribuídas aí, provavelmente, também
na Conmebol, na CONCACAF e tudo mais, tá certo? E galera, olha só, enquanto em Portugal o Coluna do Fla tá entrevistando aí o Boto, a gente entrevistou junto com a Litoral News também o Boto outro dia, e o Coluna do Fla fez a entrevista hoje, tá? E a gente vai estar recebendo as collabs também no Insta, e trazendo para vocês tudo aqui nos nossos próximos vídeos, mais conteúdo. O Vene Casagrande também entrevistou o BAP, tá? E aí o Vene Casagrande falou com o BAP sobre alguns temas de mercado da bola. Vou trazer aqui para vocês, olha só, aquela informação que a gente tinha trazido do Emerson Royal, tá? Que o Flamengo tinha recusado a proposta do Aston Villa. Ele falou o seguinte, o BAP, assim, a gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte, aonde está um lateral para repor o Royal? Muito bem. Foi exatamente o que a gente falou, a gente trouxe aqui a informação, que eles entendiam que não tinha essa reposição e que se estavam querendo ele é porque ele era bom e não... se a Premier League está querendo ele é porque ele tem qualidade. E o Flamengo teria que procurar e não tinha como repor, tá? Eu pego 9 milhões de euros e qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje por esse valor? Ainda mais com tudo superfaturado quando se trata de Flamengo. Então a gente espera termos uma expectativa enorme no Daniel Salles, entendeu? Mas ele está certo. Quem que você vai contratar com 9 milhões de euros, sendo o Flamengo, com 10 milhões de euros na mão, você vai contratar quem de lateral bom? Qualquer jogador que o Flamengo quiser vão querer 20, 15, 20 milhões de euros. O Flamengo ia vender o Royal, o pessoal lá, eu levo no aeroporto. Vai vender o Royal, mas vai contratar quem? A questão é essa. Vai contratar quem? Tá? Sobre o José Boto, tá? Ele falou o seguinte, muita gente fica pé da vida com o Boto, porque ele não dá as informações que eles gostariam de ter, vazar a escalação, mas isso aí, cara, já não tá vazando antes, tá? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O BAP já não tá vazando antes, tá? Isso aí não tem nada a ver. O pessoal fica, eu não sei por que a razão que fica revoltado com o Boto. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Boto. Quando tem que criticar, eu critico, ele me respeita, volta a falar comigo normalmente, eu falo, critico, se tiver que elogiar, elogio. Tem um relacionamento super de boa, jornalístico com ele. Vamos falar português, claro, o Boto não alimenta um monte de gente que vive de Flamengo e que não tem mais as informações que teve antes. Pode ser, tá? Eu vejo aí uns grandes veículos que não têm informação mais nenhuma. Eu sei que a vida desses caras está mais difícil, isso gera desconforto nos jornalistas. O Flamengo em primeiro lugar, né, o trabalho dele é muito melhor do que já teve antes, tá? E ele está falando menos, ele tem tido menos confusão, aquela situação lá do vazamento, do negócio do Pedro, lá com o Mauro César, aquela coisa, tudo isso acabou, realmente. E o trabalho tá bom. O Flamengo tem a política que é a seguinte, meus amigos, tá? Tem a política que é a seguinte, se eu vender e não repor, não serve. Se eu vender um jogador que é bom e não puder repor, pagando bem menos do que eu vendi, não interessa. E o BAP explicou isso bem na entrevista lá pro Vene Casagrande. Olha só, podem chegar aqui querendo 10, 15 milhões de euros no Everton Araújo. Eu não vou vender o jogador que encaixou perfeitamente no clube. Você vende o Everton por 15 ou 20 milhões. O que eu compro para repor? Eu consigo repor por 7 ou 10, que é para você ter um lucro? Se a resposta for não, se a reposição custar 15 ou 20, eu estou trocando 6 por meia dúzia e está trocando por um jogador que você não sabe se vai vestir bem o manto sagrado, se vai encaixar, se vai dar certo. Ele está certíssimo, tá? A venda de qualquer atleta é possível desde que faça sentido econômico e que a gente consiga repor sem perder dinheiro. Ou um caso do Carrascal, que já tem tido uma série de problemas e que você conseguir um valor parecido que pagou e você trazer um jogador que seja zero problema ou que você possa reiniciar e ter uma chance dele brilhar, que hoje o Carrascal tem ali uma implicância e tudo mais porque teve alguns momentos complicados e não tem tido uma boa fase, explicando isso, ok. Agora um jogador bom, um jogador que está bem no clube, que já está totalmente integrado, um cara que já subiu da base e já está totalmente adaptado, e que está brilhando, arrebentando, que daqui a pouco é a seleção brasileira, você vai vender para trazer, para ter um lucro de 5, 6 milhões de euros, contratando um outro que você não sabe se vai ter realidade, às vezes vai ter que pagar o mesmo para trazer. Aí não vale a pena. O Flamengo não tem que vender quem está bem. E o Everton Araújo é um desses 16 titulares que o Flamengo tem, ou mais titulares que o Flamengo tem, né?
E ele fala ainda aqui o seguinte: a venda de qualquer atleta é possível desde que faça sentido econômico e que a gente consiga repor sem perder dinheiro. Exatamente. Tá? Eu digo até mais, eu conversando com uma fonte ligada à diretoria, falou o seguinte, que não é nem é só essa questão de repor sem perder dinheiro, é de você repor mantendo a qualidade e tendo lucro. Que não adianta nada repor e piorar a qualidade e não ter lucro. Aí não existe, né? Para ficar na dúvida se vai ou não dar certo. Aí não tem o menor sentido.